principal dúvida entre as mulheres sobre essa relação metabolismo lento e idade, né? Essa questão de idade versus metabolismo, gente, esse metabolismo lento chama eficiência metabólica, então a gente perde um pouco disso sim, tá? Mas é muito interessante eu falar aqui para vocês que a maioria das minhas pacientes, elas têm mais que 30 anos, né? 40, 50, eu tenho pacientes que têm até mais que 70 anos, tá? Então, o que eu quero falar, todas elas emagrecem. Tem pacientes minhas, né, com 40, com 50, que perde até 10 quilos em 4 semanas, sem passar fome, somente reajustando a alimentação, tá? Eu tenho uma paciente que eu atendi até pouco tempo atrás, que a gente estava no tratamento, que ela tem mais que 50, ela perdeu mais de 20 quilos, gente, tá? Então, dá para perder, dá para engrenar esse metabolismo, claro que dá, tá? Porque se essa questão idade versus metabolismo fosse uma regra, nós mulheres estaríamos fadadas depois dos 30 começar a engordar e não emagrecer nunca mais. Todas as mulheres acima de 30 anos, de 40, 50 anos, estaria totalmente sobrepeso. E a gente vê que essa não existe isso. Tem muitas mulheres aí maduras com corpos lindos, vestido biquíni, umas roupas, coisa mais linda. Uns corpos maravilhosos, tá? Então, até alunas do meu curso, tudo, elas emagrecem, né, até 10 quilos em 4 semanas e comendo sem passar fome tranquilamente. E isso acontece, isso é realidade, é uma realidade, não é uma coisa fora do normal, tá? E aí, o que eu quero passar hoje para vocês? O que acontece com o nosso metabolismo? Porque é importante que vocês entendam, para assim vocês conseguirem tomar providências, iniciativas e começarem a construir aí um corpo magro, né? Ficar com a autoestima boa, ter essa beleza interior que vocês têm e isso aflorar, porque isso é muito importante pra gente, né? Então, assim, é muito importante a gente partir do princípio que o que acontece? Existe ou não existe essa questão de metabolismo lento? Gente, existe. Isso é um fato. Acontece, tá? Isso é importante vocês entenderem. Então, essa questão de metabolismo lento existe. O metabolismo, ele tende a diminuir com o passar dos anos, tá? Mas existem fatores que potencializam essa queda metabólica, tá? Que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Um dos principais fatores que dão essa queda no metabolismo com o passar dos anos são dietas restritivas, tá? Aquele famoso engorda e emagrece, engorda e emagrece. Fala aí pra mim, quem já ficou nesse engorda e emagrece? Faz dieta restritiva, perde peso, daqui um pouco voltou tudo e fica nesse efeito sanfona. Então, as dietas muito restritivas ao ponto de fazer você emagrecer e engordar, nessa de efeito sanfona, o que acontece? Você perde uma preciosidade, que é a nossa querida massa magra, nossa massa muscular, que ela é super importante para o nosso metabolismo, tá, gente? E aí, o que acontece? Quando você perde essa massa magra, essa massa muscular, o que o nosso corpo entende? Que está sendo agredido, que isso é uma agressão. E o que acontece? Ele começa a poupar a nossa massa magra, tá? Porque ele entende o quê? Poxa, eu não tô dando conta de manter um tecido tão nobre, então eu vou ter que dar uma economizada nisso. Questão de sobrevivência, tá? É o corpo mostrando a questão de sobrevivência, tá? Porque não tá entrando energia por conta da restrição da alimentação.
E aí o corpo, né, ele resolve nos poupar. Fala assim, eu não posso deixar ela perder essa massa magra maravilhosa que ela tem. Isso é importantíssimo para a estrutura dela. Então, se não tá entrando energia, se ela fica. Se eu tô vendo que tá perdendo essa massa, eu preciso poupá-la disso. Questão de sobrevivência. E aí o que acontece? O corpo começa a poupar. E aí você tem essa sensação de metabolismo lento. Entenderam? Então, são essas pessoas que emagrecem e recuperam peso. Emagrecem, fica a vida toda nessa. Essa é uma das principais causas que o seu metabolismo pode estar lento. Tá, gente? Tem como reverter? Claro que tem, gente. Lógico que tem. A gente tem muita coisa para fazer para melhorar esse metabolismo, independente da sua idade, para você conseguir emagrecer, não passar fome, né? Então tem muita coisa que nós podemos fazer. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Porque é assim, a gente tem que pensar que é o seguinte, não fique colocando a culpa na sua idade. Não é culpa da sua idade. É culpa do seu estilo de vida, tá? Então, essa parte de metabolismo, de você chegar numa certa idade, só pensar na comida, engordar, ter essa sensação, claro. Mas de não conseguir emagrecer por nada, ter essa dificuldade, isso não é culpa da sua idade. Isso é culpa do seu estilo de vida, tá?